Olá, bom dia. Gratidão, pêndulo. Gratidão a Deus, ao trono do Altíssimo, pelo dia, para acordar mais um dia e aproveitar, pegar nossos remos, começar a remar. Bom dia para todos. Eu espero que vocês estejam bem, tenham dormido bem, tranquilos. Aquele sono gostoso, aquela cama gostosa. E acordado bem. Feito suas orações, meditações. Ok? Hoje nós vamos falar de dois gráficos muito importantes na radiestesia e que eles têm diferenças, características diferentes, mas que na hora que você vai comprar, você se engana e aí a coisa se inverte. Você compra o gráfico errado e para trocar é pêndulo. Tá dizendo? Não consegue. É difícil trocar. Então vamos embora para o gráfico certo. Gratidão. Vamos para o gráfico certo? Vamos para o turbilhão, sentido horário. Então tá aqui. Esse é o turbilhão. Tá dando para ver? No sentido horário. Ele é todo voltado para esse lado, no sentido do relógio, das horas. Vazio no meio. Essa é a base do turbilhão. Turbilhão básico, certo? E nós temos um outro gráfico muito parecido com ele. Eu vou mostrar aqui para vocês, que é o diafragma. Olha só como eles são parecidos. E ainda tem mais. O diagrama, ele pode ser horário, no sentido horário, e no sentido inverso, anti-horário. Então presta atenção na hora de comprar os gráficos do diafragma. Não sei se eu fizer assim, se ele vai... Ele não inverte. Mas ele vai rodar para o lado ao contrário, certo? Então, para que serve o turbilhão? O turbilhão, ele é um instrumento radiestésico, certo? Que vai ajudar, a gente vai usar para atrair bens materiais, financeiros, empregos e outros objetivos, como um dia de prova, né? Você está no dia anterior à prova, ansioso, faz o protocolo uma semana antes, para suas provas, para os seus estudos, para os seus trabalhos, certo? Então, o objetivo do turbilhão, sentido horário, é esse. Composto por um círculo rodeado por arcos que giram no sentido horário. Tá? Então, aqui são arcos.
que vão girando no sentido horário. E eles têm as características dele. O turbilhão, por exemplo, ele tem a função de acelerar a realização de objetivos materiais. A gente usa colocando um objeto ou amostra do que se deseja tratar em cima do gráfico, não esquecendo de fazer o testemunho sempre. Pegar o papelzinho branco, faz seu testemunho com nome, data de nascimento, sua intenção, se for de trabalho, se for de estudo, emprego, se for de cura, se for para atrair prosperidade, se for para tirar vícios, comportamentos nocivos. Então você vai pegar, vai fazer, pegar o turbilhão, horário, e fazer seu testemunho, vai colocar o objeto que você pretende curar, ou a sua foto, com a sua intenção, tá? Colocar a foto de um carro, colocar a foto da sua família, do seu pet, e sempre fazendo testemunho e deixando lá, certo? No turbilhão a gente não precisa usar o decágono. Você vai usar o decágono se você quiser usar o decágono por 7 minutos. Depois eu vou fazer o vídeo especialmente para o decágono, porque ele é o que vai puxar, trazer essa intenção. Em 7 minutos você vai ficar utilizando o gráfico. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Esse aqui é um decágono triplo. Você pode usar o duplo. Ele só vai ter 2 voltas. Esse aqui tem 3. Esse é o triplo. Você pode usar o duplo. Deixa por 5 minutos seu testemunho aqui em cima. De 5 a 7 minutos. Com sua intenção, depois você tira o testemunho e vai e coloca no turbilhão. E deixa, vai no relógio, pendula, relógio que está lá em cima, radiestésico, vai pendular para saber quantos dias, quantas semanas, vai olhar em que lua está. Se estiver na minguante, nem pensar, não faz nada. A não ser que você queira, na minguante, diminuir alguma coisa. Ah, eu quero diminuir a bagunça do meu armário. Faz um protocolo para diminuir a bagunça do seu armário na lua minguante. Ah, bagunça não acaba na minha casa. Faz um protocolo na lua minguante para acabar com a bagunça, para minguar a bagunça. Certo? Então, continuando aqui com o diafragma, ele serve para acelerar a realização de objetivos materiais. Como usar, já falei, você coloca o objeto ou a amostra do que se deseja tratar sobre o gráfico. Quais são os benefícios? Melhora financeira para você, para outras pessoas. Você também pode fazer para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, para sua irmã, para um vizinho que pediu, para qualquer pessoa, certo? E o turbilhão,
ele é um gráfico que na radiestesia a gente aprende. Eu vou falar agora sobre o nosso sistema solar. Eu não vou falar de astrologia. Vou falar de radiestesia e o nosso sistema solar. Nós utilizamos nossos planetas, certo? Usamos nossos planetas e não falamos em astrologia. É radiestesia e o uso do sistema solar. Então, nós temos o turbilhão com Mercúrio, nós temos o turbilhão com Vênus, que eu já mostrei para vocês, o turbilhão com Vênus. O turbilhão ele tem aquela rodinha e uma cruzinha embaixo. Turbilhão com Vênus, eu tenho nas postagens, é só olhar. Turbilhão com Júpiter, já mostrei a vocês também. Turbilhão com Júpiter. Deixa eu ver aqui. Turbilhão com Júpiter. Vou mostrar para vocês se lembrarem de como ele é. Turbilhão com Júpiter. É esse aqui. Tá vendo? E tem os arcos, sentido horário. E aqui como se fosse um 4. Tá espelhado. Esse desenho é virado para cá. Mas na postagem ele tá certinho. Nós temos o turbilhão com Sol, que é esse aqui, turbilhão com Sol, certo? Outro tipo de turbilhão que eu já mostrei, já falei sobre ele, tá aqui, turbilhão com Vênus, tá? Uma rodinha com a cruzinha. Nós temos o turbilhão, que é um misto de 7 círculos. É esse aqui. De baixo. Dá pra ver? Dá pra pintar ele. 1, 2, 3, 4 e 5. Pintou. Pintou? Turbilhão do Sol. Então, para que serve o turbilhão do Sol, gente? Ele é um misto de 7 círculos. Um turbilhão e um decágono no centro. Então, ele tem 7 círculos. Ele tem turbilhão e o decágono por dentro. Tá vendo aqui? Isso aqui é um decágono. Olha aqui as frestinhas dele aqui. É um decágono, não é um círculo, ó. As linhazinhas dele aqui. É um decágono. Então, você não precisa usar o decágono separado, porque o turbilhão com Sol já tem o decágono, certo? Já no caso dos outros turbilhões, você precisa usar o decágono se você quiser. Primeiro 7 minutos, espera, depois passa por turbilhão que você vai desejar. Turbilhão de Vênus, turbilhão do Sol, turbilhão de Júpiter. Então esse gráfico ele vai auxiliar sempre
atingir objetivos materiais, emprego melhor financeiro, negócios. Vou repetir de novo, coloca no centro. Tá aqui. Turbilhão comum. Ele não tem o decágono, ele é um círculo. Ele não tem aquelas quebradurazinhas. Ele já vem com decágono. Turbilhão do Sol. Então, no turbilhão simples, você coloca no centro seu objetivo. Deverá ser escrito no papel branco, como eu já falei, que é o testemunho. E com tinta preta, de preferência. Ou grafite. Usando poucas palavras que sejam claras e precisas. Você não vai fazer um testamento, você vai fazer um testemunho. Seu nome, data de nascimento e uma pequena intenção. Cura, emprego, saúde, nota boa na escola. Um apartamento, minha casa própria. Pode colocar o desenho da casa, pode colocar o desenho do carro, certo? Embora seja um precipitador de bens materiais, pelo sentido dos seus arcos, né, que é o giro anti-horário, ele vai acelerar os bens materiais. Devemos consultar nossa consciência em relação aos nossos desejos e objetivos. Às vezes você tem a intenção de ganhar muito dinheiro, ser milionário, e daí acontece coisas que vocês veem todos os dias. Fulano ganha na loteria, no dia seguinte passa mal, morre. Fulano ganhou na loteria, comprou um carro, sofreu um acidente, foi para a cadeira de roda, virou cadeirante. Então, cuidado com o que você vai pedir para o universo. Cuidado com essas intenções que você pede. Pendula a sua intenção para o bem. Na hora que fizer o gráfico do turbilhão, pedindo bens materiais, pedindo melhora de financeiro. Aí o cara escreve lá, quero ficar rico, quero ficar milionário. Cuidado. O universo te dá. Mas você tem que saber como que você vai usar o que você pediu. Ah, tá demorando demais. Eu fui no relógio, horário, deu 1 ano e meio. Eu quero agora. Tá na hora. O universo, ele sabe o que faz. Por isso que a radiestesia trabalha com o sistema solar, certo? Não é astrologia. Você pode até consultar a astrologia, fazer seu mapa astral, saber a época boa para você ter as suas coisas, época propícia para realizar seus objetivos, certo? Mas o universo, ele manda. Manda pra lá, pediu, manda. Manda pra cá, ele manda. Manda pra lá, ele atende.
Só pedindo e ele vai mandando. Vai atendendo. Então faz a sua pendulação antes. Se aquele seu pedido é realmente necessário estar pedindo isso nessa hora. Eu preciso mesmo disso nessa hora. Por que eu não espero mais um pouco? Ah, mas se eu tô com problema de saúde, eu não tenho dinheiro para comprar remédio, eu não tenho dinheiro para ir ao médico. Então peça ao universo para abrir portas para você. Ele vai abrir. Um amigo, um conhecido, uma pessoa que você escuta na rua vai te dar uma dica. Ah, em tal lugar assim é grátis o atendimento. O universo sempre está escutando, observando tudo aqui embaixo. Entenderam? Gostaram? Se não gostou, tô nem aí. Mas estão avisados. A coisa é séria, a coisa tá feia, a coisa tá preta. Pede e recebe. É o que diz na Bíblia. Pede, receberás. Procura e acharás. Agora você tem que saber o que você quer. Só por querer? Só por vaidade? Só porque viu que o fulano tem? Eu vou querer também? Hoje eu acordei menos amassadinha. Ontem eu tava muito amassada. Hoje eu tô menos amassadinha. Hoje deu para desamassar. O sono foi bom. Restaurou. Viu como é bom? Um sono tranquilo. Ontem eu tava amassadinha. Era prega pra tudo quanto é lado. Hoje tá tranquilo. Então, gente, a gente tem que saber pedir. Certo? Não é só querer. É saber pedir. Então, vamos continuar com o restante dos gráficos aqui que nós temos do turbilhão. Então, nós já vimos o turbilhão com Vênus, o turbilhão simples, turbilhão com Vênus, turbilhão com Sol, turbilhão com Júpiter. Vamos ver mais o que tem aqui em turbilhão. O misto de 7 círculos é esse aqui. Não confundo. Olha como eles são parecidos, gente. Muito parecidos. Para que serve esse misto de 7 círculos? Esse gráfico, ele é um turbilhão. E ele também tem um decágono no centro. Deu para perceber? Vou botar bem assim para vocês verem que ele também tem um decágono. Não precisa fazer testemunho, faz testemunho e põe aqui. Tá pronto. É o decágono misto de 7 círculos. Então, o que vai acontecer com esse gráfico aqui, com esses 7 círculos? Esse decágono vai potencializar o testemunho e eliminar influências indesejadas nele. Eu não quero mais trabalhar nesse lugar porque não estou me sentindo bem. Eu quero trabalhar em outro lugar com a minha formação. Então, você vai usar esse gráfico misto aqui.
Porque ele vai fazer, vai potencializar através desses 7 círculos, mais o decágono, mais o turbilhão, vai eliminando influências indesejadas nele. O turbilhão que está dentro dele, vocês estão vendo aqui, o turbilhão dentro dele, o que vai fazer? Ele vai manifestar os objetivos nos planos densos, material e físico. Deu para entender? Vou repetir. O turbilhão manifesta objetivo nos planos densos, material, partícula, material, físico, material, físico, material, partícula, certo? Ah, eu achei minha vassoura de bruxa. Achei ela, tava encostadinha atrás da caixa de pêndulo. Então vocês entenderam o objetivo desse gráfico misto de 7 círculos? Ele já vem com o decágono, ele já vem com o turbilhão, ele já vem com esse misto dos 7 círculos. Ele serve para que você elimine influências indesejadas, coisas que você não quer na sua vida. Eu não quero esse cara, eu não quero mais esse marido, eu não quero mais essa minha mulher, não gosto mais, eu não quero mais essa casa, não quero mais, eu quero outra casa. Me sinto mal, não tô confortável. Então ele serve para influências negativas, indesejadas, certo? Ah, eu tô indo em tal lugar assim, eu não tô satisfeito. Influências de lá são horríveis. Eu não desejo aquelas influências daquele local. Né? Tem gente que diz assim, ai, deteste na casa do meu sogro, da minha sogra. Quer ir, não vai. Faz o gráfico. E se quando você não for, eles vão entender. O universo vai mandar para eles um entendimento. Ah, fulano não veio, tudo bem. Eles não vão ficar brigando com você, porque você não foi ao almoço de domingo com a família. Já foi para outro lugar. Então você está desfazendo influências indesejáveis na sua vida. Porque de repente, nesse dia de almoço de domingo, você pode ter aula. Você pode estar de plantão. E às vezes o parente não entende. Ah, troca o plantão com alguém. Ah, falta aula hoje. Não posso, tem prova. Lugares que você tem que ir, que você é obrigado e você não gosta de ir, porque são influências que você não deseja. Certo? Então vamos usar esse gráfico aqui, que é um misto de 7 círculos. E por último, esses 7 círculos é uma estrutura protetora e direcionada, né, para tudo. Ela vai proteger você, vai te direcionar para o lugar certo, envolvendo isso tudo que você pediu de influências indesejadas, que você não quer. Por ser o número 7, que ele é um número transmutador, fica ciente de que a pessoa passará primeiro por um estágio
agravado do problema. Tá? Você pode ter uma confusãozinha no início. Mas depois, acabou. Porque aí você vai unir o gráfico dos 7 círculos com sua intenção, com seu testemunho. Ele vai ficar no decágono. Ele vai ser pendulado, vai entrar em conexão com o universo. E aí o universo vai começar a limpar aquelas influências e vai dar uma confusãozinha na hora que ele limpar. Vai mexer nos campos, certo? Mas vai passar. Vai dar uma gravada na coisa. Ah, porque a sua mulher não quer mais vir na minha casa, porque isso, porque aquilo, não sei o quê. Porque fulano tá faltando demais. E faz o serviço de qualquer jeito, quer ser mandado embora, já chegou aqui, já pediu para ser mandado embora. Vai dar uma confusãozinha no início, sim, porque o universo está agindo. E para ele diluir, o que acontece? Para que as coisas se transformem, a gente precisa do caos. Primeiro o caos, depois tudo se normaliza. O mundo está ao caos. Estão mudando. Ordem novas. Está o caos. E o caos, para que talvez há alguns anos as coisas melhorem. Mas primeiro, para limpar, precisa do caos. Você não limpa da noite pro dia assim. É como a doença, você entra no caos. Uma desorganização total do seu sistema. É o caos. Para que depois você melhore. Para que depois você passe a ter saúde. Que você fique confortável. Então, cuidado com esse gráfico de 7 círculos misto. Então, esteja ciente de que você passará primeiro por um estágio agravado do problema, no qual enfrentará por si mesmo, por si mesma, seus males. Para somente depois obter a solução. Então, primeiro vem o caos, vem o universo, joga aquele caos, limpa tudo, varre. Acho que foi por isso que a vassoura apareceu hoje. Varre tudo, organiza, arruma, põe tudo nos seus lugarzinhos e acabou. Tudo na nossa vida é desse jeito. Eu tinha um professor que ele sempre dizia isso. Na nossa vida é preciso o caos. Primeiro. Para depois ter suavidade, paz, tranquilidade. E eu não entendia. Não tinha maturidade na época para entender. Quando ele dizia, primeiro o caos. O universo é assim, é o caos total. A Terra, todos os planos têm o seu caos. Momento de caos. Nós estamos passando por esse momento de caos aqui na Terra. Para depois isso tudo ser limpo e uma nova Terra, uma nova era chegar. Com novos líderes positivos, bem intencionados,
com visão ampla do que precisa ser feito. Não essa bagunça, essa confusão que está aí hoje. Então, primeiro o caos. Depois, tudo se normaliza. Eu tenho fé no universo que tudo vai se normalizar. Certo? Vamos continuar? Então, é preciso que você tenha e seja esclarecido a esse respeito, porque o processo desse gráfico, ele é um processo que leva o número 7, poderosíssimo, número transmutador, em que você vai primeiro receber um pequeno caos. Vai passar por um caos. Né? São mudanças. Mudanças são sinônimo de insatisfação. Então, se você quer se livrar dessas influências indesejadas, você quer mudar, você não está satisfeito, é sinônimo de insatisfação. Use o gráfico com cuidado, tá bom? O próximo é o gráfico dos mestres. Gráfico dos mestres. Esse aqui. Olha lá. Ele tem decágono? Não tem. Círculo, então, nem se fala. Cheio de círculo. São 6 círculos o gráfico dos mestres. Tem um decágono, mais um círculo no centro. É esse aqui, o círculo do centro. Esse que tá aqui, ó. Círculo do centro. O decágono, esse aqui, o círculo do centro. E aí 6 outros círculos. A base dele representa uma pirâmide. Sabe o que é uma pirâmide? Cadê a minha? Tá por aí. Cadê minha pirâmide? Se apresenta, minha filha. Onde é que você está? Ela não quer aparecer. Eu acho que ela tá lá fora. Tá lá na sala. Tá lá junto com o Totti. Deixa ele lá, junto com a pirâmide dele. Quando ela quiser aparecer, ela aparece. Então vocês já sabem que ele tem uma pirâmide aqui, bem no centro. Para que essa pirâmide? Para a sua proteção, tá? Tá aqui. Essa pirâmide, ela tá assim. É como se eu tivesse em outro plano. Em vez de ela tá assim, ela tá ao contrário. Ela tá virada para cá, assim, o bico dela. Como se tivesse colocado a pirâmide aqui. Deixa eu pegar. Aqui, pirâmide. Pronto, daqui, ó. Então, você vai pegar uma pirâmide. Não precisa ser grande, não. Uma pirâmidezinha pequena. Ela tá assim, ó. Um desenho, ela vai ficar assim.
Por isso que eles só fizeram no desenho, a posição dela vai ser essa aqui. Ela vai encaixar aqui. Fundo. E o bico vai ficar voltado para cima. Vai ficar assim. Você vai encaixar justamente a pirâmide no local que o gráfico tá mostrando. Aqui, bem no meio. Isso para sua proteção, tá bom? Então esse é o gráfico dos mestres. Usado para harmonizar a família, harmonizar a sua parte de relacionamento, sejam afetivos, sejam de relacionamentos de amigos, né? Você vai conseguir transmutar com esse gráfico toda essa parte em que você sente que não está bem, né? Gráfico dos mestres, essa turma é uma turma do barulho. Vou fazer um gráfico protocolo para essa turma do barulho. Turma da bagunça, turma da... Às vezes o professor tem aquela turma que ele não consegue abrir a boca. E aí pergunta em cima de pergunta, pergunta em cima de pergunta. Às vezes não tem nada a ver com o que você está falando. E a turma tá lá, outro grita, outro fala, outro levanta, o outro tá no celular, o outro tá fazendo não sei o quê, o outro no banheiro. O outro tá do lado de fora, encostado na porta. Então, quando você pega uma turma dessas, do barulho, a gente faz esse gráfico dos mestres. Certo? Então, qualquer turma assim que você vê que saiu fora da realidade, saiu fora do limite, gráfico dos mestres nele vai te ajudar. Né? Vai te proteger. Às vezes uma bagunça na sala, aluno xinga professor, manda livro na cara do professor. Vocês não sabem o que acontece. Aliás, eu acredito que saibam o que acontece nas escolas hoje em dia. Difícil controlar essa garotada hoje. Então a gente precisa pegar o remo e trabalhar e remar contra a maré. Não tem jeito. Cada um tem seu caos. Cada um daqueles alunos naquela turma tem um caos. E que eles estão tentando resolver. Ou chamando atenção, brigando, xingando, falando alto, batendo porta, gritando, batendo no colega, ou falando coisas ofensivas, xingando. Então, esses alunos, eles têm o próprio caos deles. Tá bom? Então, por hoje, eu acredito que... Deixa eu ver se dá para continuar assim, tá? É porque tem uma obra aqui e de vez em quando faz um barulho e eu não consigo nem ouvir a minha voz. Eu tô passando por esse caos. Daqui a pouco tudo melhor. Então vamos continuar.
Gráfico dos mestres. Se precisar, a gente continua no vídeo parte 2. Mas tá acabando. Faltam só 2. Então, ainda nesse gráfico dos mestres, a gente pode equilibrar relacionamentos afetivo, conjugal, de amizade, profissional, né, que é na parte de escolar, na parte de trabalho. Se você é um professor, se você é um médico, se você é um inspetor de escola, né, você pode usar esse gráfico para fazer o controle do caos entre essas pequenas criaturas que vivem geralmente sem apoio nenhum. Às vezes chegam em casa, não tem ninguém. A mãe está trabalhando, o pai está na rua trabalhando. Ou não tem pai, ou não tem mãe. Foi criado por tios, por avós. Então provoca um caos. Eles não provocam o caos dentro de casa, mas eles vão provocar o caos em outros lugares. Porque a adolescência tem muita energia. E essa energia está sendo direcionada para lugares errados. Nós precisamos de programas educativos que realizem uma programação direcionada para esses adolescentes que sejam. Tem muitas escolas que têm jogos, práticas técnicas de desenho, práticas de esportes, natação, vôlei, corrida, jogos, né, campeonatos de matemática, campeonatos de xadrez. Se bem que a maioria não quer saber disso, não. Mas se a gente for com jeitinho, né? Como diz uma colega minha, eu sento do lado dele e começo a brincar com ele. Aí ele fica danado da vida, para. Aí ele para e pega o livro. Quer dizer, ela usa essa estratégia. Ele tá lá brincando, desenhando. Aí ela vai e pede a borracha dele emprestada. Me empresta sua borracha. Aí ele olha pra cara dela. Pega você. Diz pra ela. Ela vai e pega a borracha dele. Aí ele fica só observando. Mas você não tá usando a borracha. Pra que você pediu essa borracha pra mim? Não, eu vou usar daqui a pouco. Mas você vai usar daqui a pouco? Por que pediu? Aí ele começa a discutir com ela. Aí o que ela diz pra ele? Eu só te entrego a borracha se você pegar o livro. Aí nós vamos caminhar juntinhos. Eu com meu livro, você com seu livro. Você me faz companhia, eu te faço companhia. Aí ele larga tudo, pega o livro e fica esperando. Elas abrem na página tal. Ele vai e abre. Aí ela marca para ele, faz esse aqui, faz esse exercício aqui, faz esse exercício aqui. Ela entra no caos dele. E faz um caos. E daí ela vai dissolvendo o caos dele. E com isso, ele vai se aliviando. Porque alguém deu atenção para ele. Então, professores, supervisores, inspetores, é bom fazer esse gráfico, tá? E por último, tem o gráfico da pirâmide plana, que é
essa daqui. Pirâmide plana. Depois eu vou deixar o livro, o nome do livro para vocês. Tá vendo ela aqui? Ela tem um quadrado com linhas. Ela tem um círculo. Ela tem mais um círculo. E ela tem como se fosse uma estrela. Certo? Então vamos ver. Ela é vista de cima, como eu falei no gráfico anterior, dos mestres, né? Que representa uma pirâmide vista como se eu estivesse olhando ela aqui, assim, por cima. A pirâmide está aqui. E eu estivesse olhando ela lá do céu. E aí, eu ia ver isso aqui. Certo? Então, o universo é esperto. Ele fez o gráfico. Você vai colocar a pirâmide e ele vai olhar, ó, lá de cima. Certo? Você coloca aí no turbilhão. Ele vai ficar assim, voltado em conexão direta com o plano superior, com o universo, tá? Então, esse é a pirâmide plana, que representa uma pirâmide vista de cima e é usada para neutralizar energias negativas. O testemunho vai no centro, sobre o círculo, e ele também serve para aliviar dores quando colocado sobre a região afetada. Estou com dor na perna, pego o gráfico, coloco lá, faço a intenção, faço testemunho, coloco no gráfico, sento por uns 10, 15 minutos com esse gráfico em cima do local da dor. Depois que você foi no médico, para ver que dor é essa. Toma um remédio, ela continua doendo, deixa eu aliviar, potencializar aqui a cura com a pirâmide plana. Certo? Também alivia dores quando colocadas na região afetada, como eu disse. Também pode ser usada para conseguir bens materiais. Cuidado. Para atingir metas materiais, arrumar emprego, ou ainda como último recurso, quando todas as possibilidades de solução já se esgotaram. Ah, não tem mais nada para fazer. Será? Não tem mesmo? Acabou tudo, não tem mais nada para fazer, acabou. Desiste, não faz mais nada. Bora usar o gráfico da pirâmide plana, que é esse aqui. Certo? Nós temos também outros gráficos. Inclusive, eu já falei com vocês. Falei do gráfico de Vênus, de Júpiter. Existe o gráfico de Mercúrio. Existe o do turbilhão do Sol, que eu mostrei para você. O turbilhão com o prosperador, certo? Turbilhão com o sistema solar de Urano. Turbilhão de Urano. O turbilhão com Saturno, o turbilhão com Plutão, turbilhão com Netuno,
Eu já mostrei para vocês, o de Netuno é aquele que tem os 3 dentinhos do tridente, né? Ele é um turbilhão e no meio ele tem o tridente. Tem o tridente aqui no meio, que aponta para o céu, né? As 3 pessoas, a trindade. E embaixo ele tem uma cruzinha. Esse é o turbilhão de Netuno. Turbilhão triturador, certo? E para fazer a diferença, vocês prestem atenção se ele está no sentido horário, certo? Todos esses turbilhões, eles precisam estar no sentido horário. Diferente, mas também muito parecido, é o diafragma, que eu mostrei no início. Vou mostrar de novo, para quem pode ter chegado atrasado, a diferença de um para o outro. Do turbilhão e do diafragma. O turbilhão, o diafragma tem círculos, tem arcos, sentido horário, e no centro um outro círculo. Existe o diafragma horário, que é esse aqui, e existe o anti-horário. E em vez desses arcos rodarem para cá, eles vão estar rodados para lá. Eles vão ficar voltados para o lado de lá. Para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá e para cá. Esse é o anti-horário, certo? Então, esse gráfico, que é o diafragma, ele vai ser usado também para neutralizar energia negativa e, muito importante, para regenerar tecidos, certo? Trabalhar problemas emocionais. E você vai fazer a mesma coisa, vai fazer o testemunho, só que aqui tem um detalhe. Você vai ter que usar a foto, uma mecha de cabelo. Pega um pedacinho, corta, põe lá. Porque o cabelo natural seu é uma assinatura energética. Pedaço de unha é uma assinatura energética sua. Vai potencializar mais ainda esse gráfico. Então, um pedacinho de cabelo, um pedacinho de unha. Coloca lá. Para quê? Ele vai ler para poder regenerar o tecido. Ah, é macumba. Cabelo, tem unha, tem isso, tem aquilo. Você tem que entender o sentido do gráfico. Por que ele pede que você coloque sua foto, um pedacinho do cabelo e um pedacinho de unha. Né? Cortou a unha, juntou, põe lá. Porque ele é para regeneração de tecidos, certo? E vai pendular.
esse gráfico, esse diafragma, certo? Depois que você fez tudo, você vai lá, pendula, ativa ele com o pêndulo, tá bom? Vai estar assim, mesa. Você vai ativar o seu testemunho, com a sua foto, com o seu nome, data de nascimento, sua intenção, pedacinho de cabelo, selo do seu filho, unha, porque ele faz regeneração de tecidos. E o que mais é DNA? Lembra que tudo é partícula, e quando passa na dupla fenda, se transforma. Vamos regenerar os tecidos, certo? Então, gente, por hoje é só. Eu agradeço a companhia de vocês. Aperta aí no botãozinho, aperta o sininho, curte, comenta, compartilha. Obrigada e até!